Lição 9. Uma cidade chamada Confusão. Verso para memorizar. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse 17:14. Sábado, 20 de maio. O tema do grande conflito é resumido em Apocalipse com o simbolismo de duas mulheres. Uma vestida do sol, em Apocalipse 12, e outra vestida de escarlate, em Apocalipse 17. O símbolo marcante da mulher vestida do sol, na refulgente glória de Cristo, encontra-se em Apocalipse 12. Ela é fiel ao seu amor verdadeiro, Jesus. Ela não é contaminada com a corrupção de doutrinas falsas. Em toda a Bíblia, uma mulher pura simboliza a noiva de Jesus, ou a igreja verdadeira. Em Jeremias 6:2, o profeta diz a formosa e delicada filha de Sião. O profeta usa a expressão filha de Sião, ou uma mulher fiel, para descrever o povo de Deus. Em contraposição, a Bíblia compara a apostasia à infidelidade ou ao adultério. Ao falar da rebelião e da infidelidade de Israel, Ezequiel lamentou: "Você foi como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos." Domingo, 21 de maio. Verso para memorizar. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse 17:14. Dois sistemas opostos. Ouça Apocalipse 12:17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 17:14. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Pergunta 1. Como a Igreja de Deus é descrita e qual é a reação de Satanás a ela? Ao longo dos séculos, Deus sempre teve um povo fiel. Apocalipse 12:17 descreve sua fidelidade ao dizer que os remanescentes guardam os mandamentos de Deus. Eles também são retratados como os chamados, eleitos e fiéis. Ouça Apocalipse 14:8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse 17:1 e 2. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Pergunta 2. Que anúncio solene fez o anjo? E o que Babilônia fez para justificar esse pronunciamento? João escreveu o Apocalipse no fim do primeiro século. Nessa época, a antiga cidade de Babilônia era um monte de poeira, pois tinha sido destruída séculos antes. Em Apocalipse, a antiga cidade de Babilônia é considerada um tipo ou símbolo da Babilônia do tempo do fim. Nas profecias do Apocalipse, Babilônia representa um falso sistema religioso, com características semelhantes à Babilônia do Antigo Testamento. Os princípios que guiavam a antiga Babilônia são a estrutura subjacente da Babilônia moderna e espiritual. Em Apocalipse 17:1 a 6, uma mulher vestida de púrpura
e de escarlate avança pela paisagem do tempo. Essa mulher cavalga em cima de uma besta escarlate. A Bíblia a chama de prostituta. Ela deixou seu verdadeiro amor, Jesus Cristo. O apóstolo João nos traz uma representação figurada de um sistema religioso apóstata que tem poderosa influência no mundo. Observe o enunciado. Esse poder é aquele com o qual os reis da terra se prostituíram, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Embriagaram-se. Isso indica sempre algo negativo na Bíblia. E prostituíram-se. Isso é símbolo de falsos ensinamentos, falsas doutrinas e práticas falsas. Ouça Efésios 6, 10 a 18. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Segunda, 22 de maio. Verso para memorizar. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse 17, 14. O vinho da ira. Ouça Apocalipse 17, 1, 2 e 15. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo disse ainda: As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 18, 1 a 4. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Pergunta 3. Qual é a extensão da influência de Babilônia? O sistema da igreja decaída tem alcance internacional e influencia as pessoas ao redor do mundo com seus enganos. Satanás está enfurecido com a proclamação do evangelho a cada nação, tribo, língua e povo, e com o anúncio do evangelho do reino por todo o mundo. Por isso, ele emprega todos os enganos possíveis para cativar a mente dos que habitam na terra. Apocalipse 17:2 continua a explicação do mistério de Babilônia, a Grande, declarando que ela cometeu fornicação
com os reis da terra. O que é fornicação? É uma união ilícita. No sistema da igreja decaída, significa a união com o Estado. No sistema da igreja verdadeira, a igreja está unida com Jesus Cristo. A igreja decaída procura os líderes políticos da terra em busca de poder e autoridade. Procura o Estado para impor seus decretos. Em vez de tirar sua força de Jesus como seu verdadeiro líder, ela procura o Estado em busca de apoio. Apocalipse 17:2 continua a descrição dramática. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. O simbolismo do suco puro da uva é usado no Novo Testamento para representar o sangue puro e imaculado de Cristo derramado na cruz para nossa salvação. Em Lucas 22:20, Jesus disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando o vinho puro e novo do Evangelho é distorcido e os ensinamentos da Palavra de Deus são substituídos pelos ensinamentos dos líderes religiosos humanos, torna-se vinho de Babilônia. Observe que Deus chama seu povo para sair de Babilônia. O corrupto e maligno sistema de Babilônia tem um alcance tão amplo que abrange, pelo menos por certo tempo, fiéis de Deus, chamado por ele de povo meu. No entanto, está chegando a hora em que Deus os chamará para sair desse sistema que está prestes a cair por causa de sua natureza corrupta e maligna, sendo morada de demônios e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. 23 de maio. Verso para memorizar. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse 17:14. Mistério: Babilônia, a Grande. Ouça Apocalipse 17:4-6. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Pergunta 4. Qual é a natureza do maligno sistema de Babilônia? Como vimos, Apocalipse 17 descreve um sistema religioso apóstata que introduz no cristianismo muitos dos ensinamentos da Babilônia do Antigo Testamento. Segundo Angel Manuel Rodrigues, temos a seguinte citação, abre aspas. Para buscar uma compreensão da natureza de Babilônia, precisamos voltar à sua primeira referência no registro bíblico, em Gênesis. Tudo começou numa planície na terra de Sinar, uma região na parte sul da Mesopotâmia, hoje sul do Iraque, chamada Babilônia. Ali foi construída a Torre de Babel, um símbolo da autossuficiência, autopreservação e independência humana em relação a Deus. Fecha aspas. A Torre de Babel, local da antiga Babilônia, foi construída em oposição à palavra de Deus. Os construtores de Babel erigiram esse monumento para sua glória, e Deus confundiu a língua deles. Babilônia é tão maligna que é descrita como embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Essas imagens horríveis mostram quão corrupta é Babilônia. Basicamente, a Babilônia espiritual representa
uma religião fundamentada em tradições, ensinos e conceitos humanos. É uma forma de religião feita por seres humanos, construída por influentes líderes religiosos, mas que se opõe ao poder do Evangelho e à igreja que Jesus construiu com base no amor, não na violência. O Apocalipse descreve dois sistemas religiosos. O primeiro revela a confiança em Jesus e dependência de sua palavra. O segundo revela a confiança na autoridade humana e dependência de mestres religiosos humanos. Um demonstra fé centrada em Cristo, com dependência de sua graça, de seu sacrifício e da sua expiação para a salvação. O outro é uma abordagem humanista da fé que substitui a dependência de Cristo para se obter a salvação pela dependência das tradições da Igreja. Como evitar as sutis influências de Babilônia, com a tendência de depender de nós mesmos e não de Deus? Quarta, 24 de maio. Verso para memorizar. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse 17:14. Um chamado ao compromisso. O apelo do Apocalipse é um chamado urgente à fidelidade, resumido no simbolismo das duas mulheres. Mesmo que pareça que o povo de Deus será derrotado no conflito cósmico entre verdade e engano, Deus promete que sua igreja triunfará no final. Ouça Mateus 16:18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apocalipse 17:14. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Pergunta 5. Que promessa Jesus fez sobre sua igreja? Cristo é o sólido fundamento sobre o qual a igreja está construída. Sua igreja se fundamenta nos ensinos de sua palavra e é guiada por seu espírito. Babilônia, em contraste, apega-se a ensinos e tradições humanas. Qualquer líder religioso que coloque opiniões ou tradições humanas no lugar ou acima da vontade revelada por Deus nas Escrituras está simplesmente promovendo a confusão babilônica. Nos tempos da antiga Babilônia, igreja e Estado eram um e a mesma coisa. Quando Nabucodonosor se assentava no trono em seu templo, ele supostamente falava no lugar dos deuses. Em uma ocasião, como ato de desafio ao verdadeiro Deus, o rei babilônio aprovou um decreto universal que impôs a adoração e ordenou que os seus súditos se curvassem ao seu decreto, um poderoso símbolo do que o povo fiel de Deus, que se recuse a adorar a falsa imagem, enfrentará nos últimos dias. Nos últimos dias da história da Terra, um sistema de união igreja-estado se levantará. Babilônia espiritual, com um líder espiritual afirmando falar como Deus. A palavra dele será declarada como a própria palavra de Deus, e suas ordens, as ordens de Deus. Ao longo dos séculos, os pontífices romanos declararam que estão no lugar do Criador na Terra. Em sua carta encíclica de 20 de junho de 1894, o Papa Leão XIII declarou, abre aspas, nós temos na Terra o lugar de Deus Todo-Poderoso, fecha aspas.
O dicionário eclesiástico Ferraris diz, abre aspas, o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que ele não é um homem, mas Deus, e vigário de Deus. Fecha aspas. Paulo disse que esse poder se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Deus tem fiéis em Babilônia. Devemos condenar as pessoas que estão inseridas nesse sistema de engano? Por que devemos ter cuidado ao falar sobre isso? Quinta, 25 de maio. Verso para memorizar. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse 17:14. Babilônia, o centro da idolatria. Uma pista identifica o mistério de Babilônia. A idolatria estava no centro da adoração babilônica. Ouça Jeremias 50, 33 a 38. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos aqueles que os levaram cativos os retêm e não querem deixá-los ir embora. Mas o Redentor deles é forte. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente defenderá a causa deles, para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. Diz o Senhor: a espada virá sobre os caldeus, sobre os moradores da Babilônia e sobre os seus príncipes e os seus sábios. A espada virá sobre os adivinhos, e eles se tornarão tolos. Virá sobre os valentes dela, e ficarão apavorados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros de guerra. Virá sobre os mercenários que estão no meio dela, e eles ficarão com medo como se fossem mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela, e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas, e estas secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Jeremias 51, 17 e 47. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus feridos cairão no meio dela. Pergunta 6. O que Jeremias fala sobre a adoração de imagens na antiga Babilônia e qual é a resposta de Deus a isso? Os capítulos 50 e 51 de Jeremias previram a destruição de Babilônia pelos medos e persas. Uma das razões para isso foi a idolatria. Os babilônios acreditavam que as imagens eram representações das divindades. O ritual de cuidado das estátuas das divindades, bem como sua adoração, eram sagrados. Os deuses viviam simultaneamente em suas estátuas, em templos e nas forças naturais que incorporavam. Saquear ou destruir ídolos resultava na perda da proteção divina. Durante o período neobabilônico, o príncipe caldeu Marduk-apla-iddina II fugiu para os pântanos do sul da Mesopotâmia com as estátuas dos deuses da Babilônia, a fim de salvá-las dos exércitos de Senaqueribe da Assíria. Não devemos adorar imagens mortas, mas ao Deus vivo. Ouça Êxodo 20, 4 a 6. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos
até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Salmo 115, 4-8. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Pergunta 7. O que a Bíblia ensina sobre idolatria? Embora a idolatria de Babilônia seja mais profunda do que se curvar diante de imagens de madeira e pedra, a Babilônia espiritual assemelha-se à antiga Babilônia com as imagens introduzidas em sua adoração. O uso de imagens na adoração, a chamada veneração, é uma transgressão do segundo mandamento, pois limita a capacidade do Espírito Santo para impressionar a mente com as coisas eternas e reduz a majestade de Deus a uma estátua sem vida. As imagens foram introduzidas no cristianismo no IV século para torná-lo mais aceitável aos pagãos. São conferidas a essas imagens a homenagem que pertence a Deus, o que é espiritualmente degradante. Sexta, 26 de maio. Verso para memorizar. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse 17:14. Estudo adicional. Em O Grande Conflito lemos, abre aspas, a mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, aplica-se às organizações religiosas que se corromperam. Visto que essa mensagem se segue à advertência sobre o juízo, deve ser proclamada nos últimos dias, portanto, não se refere apenas à Igreja de Roma, pois essa igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Fecha aspas. A história dos 3 hebreus que receberam ordens para adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou na antiga Babilônia permanece como um símbolo, um modelo do que acontecerá quando a Babilônia espiritual, nos últimos dias, impuser a adoração de uma falsa imagem. É interessante que o segundo mandamento, que os 3 hebreus teriam violado, foi um dos 2 mandamentos que esse poder, retratado em outro lugar como buscando mudar os tempos e a lei, tinha alterado. Qual foi o outro mandamento que esse poder alterou? O 4º, que está no centro da questão da adoração, e será crucial na crise final, quando enfrentarmos a decisão de adorar aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, ou a besta e a sua imagem. Perguntas para consideração. Qual é a relação da Torre de Babel com a Babilônia espiritual moderna? Quais são as semelhanças entre elas? Jesus deu autoridade à Igreja, mas é perigoso colocar nossa experiência religiosa nas mãos de líderes espirituais. Quais são os limites da autoridade da Igreja? Como entender que a idolatria, um dos pecados de Babilônia, não se trata apenas de se curvar a estátuas? De que maneira até os protestantes podem cair na idolatria? Quais paralelos podemos encontrar entre Daniel 3 e a adoração forçada e quanto às questões sobre as quais fomos advertidos no contexto dos últimos dias?